Fala, meu povo, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre os casos de congruência de triângulos. E fica ligado que eu vou dar aqueles exemplos camaradas para você destruir e bagaçar na hora da prova. Você não vai ficar fora dessa, né? Termina de comer seu danoninho, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e boa aula! Abraço, tchau, tchau! Olá, pessoal! Nessa videoaula nós vamos aprender sobre a congruência de triângulos. O que seria isso, então? Imagine que você tem dois triângulos e para você falar para mim, esses triângulos são congruentes, esses triângulos, professor, eles são iguais. Para você poder falar isso para mim, você precisa de argumentos. Por que esses triângulos são iguais? Por causa de um argumento. Então, esses argumentos nada mais são do que os casos de congruência de triângulos, tá bom? Então, nós vamos ver esses casos através de exemplos, ok? Então, vamos lá, galera. O primeiro caso de congruência é o caso lado, lado e lado, ok? Nós chamamos de L, L e L, tá bom? Então, eu tenho o exemplo 1 aqui. Eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo DEF. Observa aqui, nesse triângulo aqui, AB mede 4, esse lado mede 4. No outro, DE também mede 4 centímetros, ok? No outro triângulo, BC vale 5 centímetros, esse é um lado, e o EF no outro triângulo também vale 5 centímetros, tá bom? E, finalmente, AC no primeiro triângulo mede 6 e DF mede 6, tá bom? Então, os lados correspondentes em cada um desses dois triângulos, eles são iguais. Então, a gente pode dizer que o triângulo, tá? ABC, tudo bem? Ele é congruente, né, ao triângulo, congruente ao tiozinho aqui, tá? Ao triângulo DEF. Ao triângulo DEF. Por qual caso, galera? Pelo caso lado, lado, lado. Então, pelo caso L, L, L. Tudo bem? Tranquilo, né? Outro caso que a gente tem, lembrando, o que são os casos de congruência? São os argumentos que eu uso para poder dizer se dois triângulos são ou não congruentes, triângulos iguais, tá? Então, o segundo caso é o lado, ângulo e lado. Então, eu tenho L, A e L, tá? Então, o nosso exemplo aqui, galera, olha só. No primeiro triângulo aqui, GH mede 12 e no outro triângulo JK mede 12. Então, esse lado e esse lado são congruentes, tudo bem? Aqui, o ângulo H no primeiro triângulo mede 60 graus e o ângulo K aqui mede 60 graus, tá? Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo, ok? E, finalmente, no primeiro triângulo, HI mede 9 centímetros e no segundo, KL mede 9 centímetros. Então, esse lado é congruente a esse lado. Então, esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso LAL, tá bom? LAL. Então, a gente escreve lá o triângulo GHI, que é o primeiro triângulo, ele é congruente ao triângulo JKL, que é o segundo triângulo, pelo caso LAL, lado, ângulo e lado, tá bom? Então, esse é um argumento, tranquilo? O terceiro caso, galera, o terceiro caso é o caso ângulo, lado e ângulo, tá bom? Então, continuando, no terceiro caso, nós temos o caso ângulo, lado e ângulo, que nós chamamos de AL e A. Então,
no primeiro triângulo, nós temos aqui o ângulo N que vale 80 graus. Então, aqui eu tenho o ângulo A. No segundo triângulo, aqui o ângulo Q também vale 80 graus. Então, o ângulo A. Esse lado, no primeiro triângulo, mede 6. E esse mesmo lado, no segundo triângulo, também mede 6. Então, esse lado e esse lado são congruentes. Tudo bem? Finalmente, no terceiro, aqui no terceiro ângulo aqui, aliás, o segundo ângulo, né? Ele mede 40 graus e no outro triângulo também mede 40 graus. Então, os dois triângulos, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo. Então, eu escrevo assim, o triângulo MNO, ele é congruente ao triângulo PQR. Pelo caso ângulo, lado e ângulo, tá bom? E finalmente, galera, a gente tem o seguinte, o quarto caso, que é o lado, ângulo e ângulo oposto, tá? O que seria esse ângulo oposto, tá? É aquele ângulo que fica de frente para o lado, tá bom? Então, aquele ângulo que está de frente para o lado, nós temos que ele é chamado de ângulo oposto. Então, olha só. Aqui no exemplo 4, ao invés de dar valores, eu coloquei marquinhas, tá? Então, a gente tem dentro da geometria que marcas iguais indicam medidas de tamanhos iguais. Então, olha só, galera. Esse lado aqui tem a marquinha igual a esse. Então, quer dizer que eles são iguais. Então, esse lado é igual a esse lado, tá? Marcas iguais indicam medidas de tamanhos iguais. Esse ângulo é igual a esse, porque eles têm dois risquinhos, eles têm marquinhas iguais, ó. Então, esse ângulo é igual a esse, tá bom? E agora, finalmente, aqui, ó, esse segundo ângulo aqui, ele tem 3 risquinhos, ele é igual a esse outro aqui, que tem 3 risquinhos. Então, a gente tem que eles são iguais. Só que nós vamos chamar esse cara de AO, que é ângulo oposto, tá? Por que ângulo oposto? Oposto é aquele que está de frente, ó. Eu tenho ângulo e eu tenho lado. Eles estão de frente um para o outro, ó. Um apontando para o outro aqui. O ângulo oposto aponta para o lado. Então, nesse caso, quando eles estão de frente, um apontando para o outro, ele é chamado de ângulo oposto. Tudo bem? Então, esses dois triângulos, eles são congruentes, tá? Então, a gente coloca aqui, ó. O triângulo STU, ele é congruente ao triângulo VWX. VWX, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Beleza? Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Abraço, tchau, tchau, valeu!